Algumas semanas atrás, um amigo me fez uma pergunta a respeito da aceitação por parte da Igreja Católica da economia liberal. Essa questão realmente é um pouco delicada, por mais que exista, de fato, a condenação do liberalismo, e isso vem em inúmeros documentos magisteriais, né? A encíclica Quanta Cura, né, de Pio IX, os sílabos, né, do próprio Pio IX também, são taxativos na condenação do liberalismo. O próprio Papa anterior, Gregório XVI, já havia, né, condenado a tentativa de fundir o catolicismo com as doutrinas liberais, né, o catolicismo liberal de Lamennais. Então, de fato, existe a condenação histórica, né, do liberalismo por parte da Igreja. Mas, de fato, em relação à economia de forma específica, por mais que ela exista de fato, né, e a Igreja não defende a economia liberal, é necessário que certas adaptações sejam feitas. Então, essa questão ela é um pouco difícil, né? Claro, todo princípio, né, tudo que se coloca no plano dos princípios, né, que é uma máxima, formulado com uma máxima, quando ele vai ser aplicado no mundo das contingências, né, um mundo como o nosso, né, da impermanência, da mudança, ele vai passar necessariamente por certas adaptações, né? Então, nós observamos isso com a forma pela qual a nossa linguagem opera, né? Nós temos um conhecimento de certas verdades universais, elas precisam ser expressas por meio de símbolos, né? Símbolos esses linguísticos ou imagéticos, etc. Então, é evidente, né? Essas adaptações não vão transmitir perfeitamente nunca a intelecção que nós tivemos, né? Mesma coisa, um princípio geral, universal, não vai poder ser realizado plenamente, perfeitamente nesse mundo. Então é claro que existe certa adaptação. Em relação à economia liberal, nós tivemos a questão da usura, né, que foi muito debatida ao longo de séculos, né? Isso, desde os escolásticos até os dias atuais, é uma questão debatida. E algumas concessões acabaram sendo feitas, né? A condenação da usura continua, né? Seria algo semelhante ao que hoje nós chamamos de agiotagem, né? Mas o sistema bancário, bom, ele precisa funcionar, senão a economia simplesmente implode, né? Nenhum católico em sã consciência vai deixar de ter uma conta bancária porque os bancos cobram juros. É impossível, né? Então, certas concessões, né, não são concessões do princípio, né? Mas isso aí jamais se negocia princípio, mas certas adaptações, né, a contextos que não condizem exatamente com aquilo que seria o ideal são necessários, né? No caso do liberalismo político é a mesma coisa, né? A formação das democracias cristãs, né, os movimentos das democracias cristãs, foi exatamente isso, uma espécie de negociação, né, com algum liberalismo político, tendo em vista o combate, né, ao comunismo, a coisas piores. Mas depois que essa pergunta me foi feita, né, eu me lembrei de outra que tinha sido feita antes, no tempo do meu curso sobre a Revolução Francesa, por parte de um rapaz que parecia não compreender qual era o problema em uma revolução essencialmente liberal, nas ideias, né, liberais de John Locke, que defendia, né, o contrato social, né, que o Estado se forma, segundo Locke, por um contrato social. No momento em que o governante, seja ele um rei ou não, acaba por quebrar esse contrato, né, e não cumpre aquilo que foi estabelecido com o povo, esse governante passa a ser ilegítimo. Então, cabe ao povo, se assim lhe aprouver, retirar esse governante do poder, né? Então, é uma filosofia que se presta à insurreição, né? Ao movimento realmente subversivo. Por mais que esse lado de John Locke não seja muito investigado, não seja muito mais visto ultimamente, né? Mas ele existe de fato. Então, realmente, o liberalismo, né, ele representa é o maior inimigo que a igreja tem dos últimos séculos, né? Ele representa uma barreira fundamental à realização, à construção
de um movimento tradicionalista católico sério no nosso país. A resistência maior que existe é a necessidade por parte de muitos da adoção de certas doutrinas, de certos pensamentos, de certas concessões excessivas a tudo que tenha origem liberal. Parece que, pelo fato de nós termos recentemente nos livrado de um governo francamente, abertamente socialista, e com pretensões de construir coisa ainda pior, parece que existe uma resistência muito grande em relação ao liberalismo, que foi uma aliança temporária desses grupos conservadores, católicos, etc. E acabaram por se misturar de alguma forma no imaginário das pessoas, na cabeça de muitos católicos, acabaram por misturar a doutrina da igreja com o próprio liberalismo. Então, existe essa dificuldade. E para esclarecer isso, é preciso que nós lembremos o que foi o chamado catolicismo liberal. O catolicismo liberal ele tem a sua gênese na França, no período da monarquia de Júlio, o reinado de Luís Filipe, chamado rei burguês, le roi bourgeois, que governava segundo certos princípios liberais. Por mais que fosse um monarca, ele subiu ao poder com a derrubada do regime da Restauração e trazia de volta algumas ideias do período napoleônico, principalmente. Napoleão, por sua vez, pode ser considerado por nós um modelo também, já que eu falava recentemente da diferença entre tradicionalistas e conservadores, um modelo de conservador. Napoleão é um conservador perfeito. É aquele que deseja conservar a revolução, conservar os seus princípios e, portanto, sacrifica o andamento da revolução, deixa de realizar objetivos mais longínquos para assegurar aquelas conquistas, ditas conquistas revolucionárias. Então, para preservar, por exemplo, a igualdade celebrada pela Revolução Francesa, ele cria uma nobreza falsa, para que a nobreza verdadeira não volte, para que não exista também uma revolta muito grande por conta dessa igualdade que se via que era cada vez mais absurda. Napoleão mistura a nobreza antiga com uma nova nobreza, com títulos que não eram hereditários, que podiam ser dados a qualquer um. Então ele cria uma nobreza que não é nobreza de verdade, a famosa nobreza napoleônica. A mesma coisa é feita em relação à Igreja Católica. Para poder assegurar a conquista do clero cismático, da Constituição Civil do Clero, ele faz uma concordata com Roma, deixa de perseguir a Igreja Católica verdadeira e mistura o clero verdadeiro com o falso. Mistura. O acordo que ele faz com o Papa Pio VII inclui a não necessidade de que os bispos e padres constitucionais, ou seja, cismáticos, eles não precisariam se retratar para serem admitidos no novo clero francês. Ou seja, o clero virou uma bagunça. O clero no período napoleônico, pós-revolucionário, tinha bispos de origem socialista, jacobina, misturado com padres católicos, com bons sacerdotes tradicionais, mais antigos. Tudo isso misturado. Então, Napoleão é exatamente a figura do conservador. E é desse conservadorismo de Napoleão que foi, inclusive, reconhecido por Trotsky. Trotsky, no seu livro A Revolução Traída. A Revolução Traída é um livro no qual ele narra o processo de constituição do Estado soviético depois do período de guerra civil na Rússia, por meio da ascensão do stalinismo. E ele
fala que ele compara Stalin a Napoleão. Ele diz que ele cria na Rússia uma espécie de bonapartismo. Verdade, muito verdade, né? Para assegurar as conquistas da Revolução Comunista Russa, Stalin vai fazer a revolução dar um passo atrás e vai constituir um governo um pouco diferente daquilo que era fundamentalmente a proposta inicial de Karl Marx, né? Trotsky não vai entender isso dentro da dialética marxista, mas isso talvez porque Trotsky era um pouco ingênuo, né? Assim como outros dirigentes, né, comunistas, como Nikolai Bukharin, né, sobre o qual Lenin disse, parece que ele nunca entendeu o materialismo dialético. E de fato, Trotsky também nunca entendeu o materialismo dialético e não sabia que o Karl Marx poderia mudar perfeitamente a teoria conforme as necessidades da prática, né? E é assim que os comunistas russos sempre se portaram, né? Sempre se comportaram assim. De modo que nós podemos dizer perfeitamente que Stalin é um bonapartista nesse sentido, né? Então Napoleão é a figura conservadora por excelência. Desse clero misturado que Napoleão cria, vai nascer uma criatura perversa chamada Félicité de Lamennais, né? Esse sacerdote, né? Que no início vai ser muito piedoso, né? Vai ser famoso por suas orações e por seus artigos num tom inflamado, né? Falando dos pobres, né? Vai fundar, junto com o padre Lacordaire, famoso padre Lacordaire, e com o conde de Montalembert, os três vão fundar o jornal L'Avenir, né? O Futuro. E esse jornal L'Avenir, que tinha como pretexto, né, a criação de um clergé savant, né, de um clero sábio, né, de um clero filósofo, né, que pudesse combater com justeza os inimigos da igreja, né, e que não ficasse preso à sua ignorância, né, e preso só à doutrina, né, como se fosse uma coisa tão limitada, né, a doutrina católica. Esse jornal vai propagar o que mais tarde vai se chamar de catolicismo liberal, ou seja, o que já existia de fato, ele vai postular como teoria a fusão entre as doutrinas liberais e a doutrina da Igreja Católica, né? Os princípios da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, seriam, no fundo, a aplicação última, né, da doutrina social da Igreja, né? Nada mais falso, né? E uma prova, uma evidência claríssima disso é que o próprio catolicismo liberal rapidamente degenerou para um socialismo, né? O próprio Lamennais, poucos anos depois de ter o seu jornal, né, e a sua obra condenados pelo Papa Gregório XVI, que os condenou nominalmente, uma vergonha, uma das maiores vergonhas que um sacerdote já sofreu na vida foi Lamennais ter sido mencionado nominalmente. O seu jornal também foi citado nominalmente pelo Papa Gregório XVI na condenação, o que é bastante raro, né? Geralmente as condenações são mais genéricas. Então ele produziu essa joia aqui, para não dizer o contrário, né? Palavras de um homem de fé, essa é a tradução brasileira, mas o nome original é Palavras de um Crente, né? Parole d'un Croyant. Livro no qual Lamennais vai criar uma espécie de Jesus Cristo socialista, defensor dos pobres e oprimidos contra a tirania dos reis. Uma coisa horrorosa, né? Existe inclusive uma cena tétrica, né, de um jantar dado pelos reis num porão secreto. Estou descrevendo aqui de memória, né? E eles bebem vinho no crânio das pessoas do povo. É uma coisa ridícula, né? É realmente uma imaginação de criança. Mas esse livro é muito considerado pelos teólogos da libertação, né? Os Leonardo Boff da vida, os Gutierrez, eles acham lindo, né? Porque realmente é um dos pais, um dos avós da famosa TL, né? Teologia da libertação bebeu em Lamennais, no catolicismo liberal, né? Daí nós vemos como é que o socialismo nasce do liberalismo de fato. Nasceu logo na alma do fundador
né, do catolicismo liberal, que já se transformou em socialista pouco tempo depois, né? Outras figuras também foram assim, como o historiador que era amigo de Lamennais, Jules Michelet, né, que escreveu uma célebre História da Revolução Francesa, né, e uma História da França em muitos volumes, que era um bom historiador, né, o Michelet. Acabou também passando do catolicismo liberal para o socialismo, e esse é mais radical, perde completamente a fé e deixa mesmo de ser católico, fica só com o socialismo. Mas a condenação de Gregório XVI foi muito enfática, né? Muito enfática. Não apenas houve a citação nominal, né, mas também alguns comentários que eu acho que vale a pena ler para vocês, porque mostram até que ponto certos princípios do liberalismo entraram na nossa cultura e nós os aceitamos como se fizessem parte quase que do senso comum, né? Por exemplo, a ideia de uma liberdade irrestrita de consciência, da liberdade de opinião irrestrita. Tudo isso está condenado infalivelmente. É condenação infalível do Papa Gregório XVI, encíclica Mirarivus, né? Eu vou ler para vocês um trecho. Aqui, Gregório XVI começa na encíclica Mirarivus. Aqui não está completa, né, no Danziger, ele só pega alguns trechos, infelizmente. Mas ele começa criticando o indiferentismo religioso, né, que, como nós bem sabemos, é uma das raízes do próprio iluminismo e do próprio liberalismo. Vejam a linguagem, né, do Papa, se parece, né, com a linguagem que alguma autoridade eclesiástica usa hoje. Chegamos agora a uma outra nascente transbordante dos males pelos quais lamentamos estar aflita no presente a Igreja, a saber, o indiferentismo, ou seja, aquela opinião perversa que reza que em qualquer profissão de fé se pode conseguir a eterna salvação da alma, desde que os costumes se conformem à norma do que é reto e honesto. E desta bem fétida nascente do indiferentismo brota a absurda e errônea crença, ou melhor, delírio, de que se deva admitir e garantir para cada um a liberdade de consciência. A liberdade de consciência está aqui condenada, né? Pasmem alguns. A este erro sobremaneira pestilento prepara o caminho à plena e desenfreada liberdade de opinião, que para grande dano de Igreja e Estado vai graçando, não faltando quem ouse gabar-se com atrevida impudência de que tal licença gera vantagem para a religião. Ele cita aqui Santo Agostinho, mas qual pode ser pior morte da alma que a liberdade de erro? Então está aqui. Não pode haver liberdade para o erro, né? A liberdade de opinião irrestrita vai gerar o indiferentismo, e não é só religioso, o indiferentismo em relação a tudo, né? Uma apatia geral, uma confusão generalizada, e assim, o ser humano, nós somos marcados pelo pecado original, né? Então a tendência natural do ser humano é que os meios que veiculam, que se relacionam, né, com as nossas paixões mais baixas, vão tender a fazer mais sucesso. Então, é evidente, né? Uma forma de sedução. É uma sedução. Vocês podem ver na mídia, na imprensa, na televisão, aquilo que é mais escandaloso, aquilo que apela mais aos nossos instintos mais baixos, né? Geralmente instinto sexual mesmo, sempre vai fazer mais sucesso, né? Vai ser mais vistoso, no mínimo, né? Nem que seja sucesso pelo escândalo, né? Succès de scandale, né? Como dizem os franceses. No mínimo isso, né? Então, não se pode ter liberdade irrestrita para essas coisas, né? Então, o liberalismo, eu não vou aqui me estender muito, mas é importante reforçar mais uma vez, né? Não apenas ele já está condenado em inúmeros documentos e concílios, eu acho que é um dos erros mais condenados pela Igreja Católica. Todos os papas do século XIX e muitos do século XX condenaram o liberalismo. Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, São Pio X, Bento XV, Pio XI, todos condenaram o liberalismo, né?
Pio XI, o grande defensor da realeza de Cristo, né, que instituiu a festa de Cristo Rei com a encíclica Quas Primas, né, como é que nós podemos falar de uma fusão, né? Mas então, não apenas foi condenado, como já houve a tentativa de fusão. Então vocês que desejam ceder algumas coisas ao liberalismo, saibam, vocês já tiveram um predecessor. E esse predecessor acabou socialista, só para vocês saberem. Não façam isso, não façam concessões de princípios. Existem sim as adaptações, como eu já disse, em relação à questão da usura no começo desse vídeo. Essas adaptações existem e às vezes são necessárias, mas nunca cedam o princípio.